Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre decidir empreender. E agora? Muitas pessoas decidem empreender, mas acabam não sabendo qual é o passo a passo, qual é o caminho a ser seguido, o que precisa ser feito, e acaba ficando parado no lugar. Acabam não saindo do lugar, acabam não avançando e não atingindo seus objetivos. Acaba postergando, procrastinando. Isso é muito complicado porque os resultados não vão aparecer. O ano vai passar, as situações, os momentos vão passar, as oportunidades vão passar e a gente não vai avançar. Isso é muito em função, muitas vezes, de medo, O medo de avançar, o medo de ser criticado, o medo de dar errado, E essa é a grande pergunta, O que fazer, Muitas vezes você está ilhado aí, você se isola muitas vezes e acaba não trazendo essas informações, acaba não entendendo o que precisa ser feito e é disso que a gente vai estar falando, Como sair dessa ilha, o como sair dessa sinuca de bico, vamos dizer assim, quando você decide empreender. Porque a partir do momento que você decidiu empreender, a gente precisa avançar. Esse é o grande propósito de empreender. Empreendedor, de sucesso, ele não para, ele avança constantemente, mesmo sem saber muitas vezes. E é disso que a gente vai falar, então fica ligado com a gente que tem muita coisa legal hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. Nós temos mais de 25 anos de experiência nesse assunto, onde eu ajudo as empresas, onde eu ajudo as pessoas a melhorarem seus resultados, a avançar numa ideia de negócios, onde muitas vezes chegam aqui com a gente, uma pessoa, e esse é o nosso grande propósito, fazer com que as pessoas realizem os seus sonhos, fazer com que as pessoas tenham melhores resultados. E nada mais a gente fica feliz quando a gente consegue fazer isso com as pessoas, transformar a vida das pessoas e transformar o entorno dessas pessoas. Isso é muito gratificante pra gente. Então a gente tem muito orgulho de trazer muito conteúdo e muito conhecimento para poder te ajudar no seu dia a dia. Que a gente sabe que é difícil, que a gente sabe que é complicado, então a gente tenta traduzir aqui de uma forma simples, prática e muito ágil, para que você consiga aplicar de forma imediata no seu dia a dia. Então você que está pensando em empreender, você que já é micro e pequeno empreendedor, tem muita coisa legal aqui, se conecta com a gente. Vamos voltar ao assunto. Então quando você decide empreender, quando você resolve empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar conhecimento. Se você já tem a sua área estabelecida, se você já sabe o que você vai fazer, é buscar dados do seu mercado, é se aprofundar cada vez mais nisso, é entender a movimentação financeira, é saber o que está acontecendo nesse mercado, é saber quais são as dificuldades desse mercado, se aprofundar mesmo, entender o que está acontecendo e principalmente você entender quais são as dores desse mercado. Quais são as reclamações desse mercado? O que os clientes estão falando desse mercado? Será que é algo que a gente consegue atender? Será que é difícil de fato atender? A gente precisa compreender toda essa lógica, porque aí pode estar uma grande oportunidade para você passar a fazer dentro do negócio que você está começando. Então é muito importante esse conhecimento, é muito importante se aprofundar nessas informações. O que eu vejo muitas vezes e que chega aqui para a gente é que as pessoas começam a empreender porque elas acham legal aquele mercado e aí não se informam, não se aprofundam nos dados e aí pode ser que aquele mercado não faça sentido. Tá certo? Então você tem que se aprofundar mais nisso, você tem que entender, é fazer a lição de casa que a gente chama, tá ok? Outra coisa é se aprofundar nas questões de gestão. Empresa não é só o produto, só o serviço, é você fazer a gestão financeira. Ah, mas eu não gosto de gestão financeira. Então você vai ter que pagar para alguém fazer. Então é melhor que você goste de fazer, é melhor que você entenda como tem que ser feito, porque a questão financeira ela é muito importante, você precisa saber se está dando resultado ou não dentro da sua empresa, você precisa fazer a gestão de marketing, você precisa fazer a gestão das pessoas, se você tiver colaborador, porque você vai ter colaborador um dia, então você precisa entender essa lógica toda, você precisa ter questões de liderança, questões de estratégia, está dentro de gestão, você precisa pensar em crescer constantemente, então você precisa se aprofundar muito nesse conhecimento. Você é o dono do negócio, então você precisa entender de todas as áreas. Se você vai fazer ou não vai fazer, é uma questão de opção, de vocês, eu vou fazer ou eu não vou fazer, é uma decisão. Eu vou trazer alguém para fazer isso para mim. Hoje tem diversas pessoas que podem auxiliar a gente no dia a dia, onde a gente contrata, a gente não precisa nem trazer as pessoas para dentro da empresa, você contrata o serviço, o próprio serviço de contador, o serviço de tarefas aí remotas que podem ser feitas no nosso dia a dia, o próprio marketing pode ser terceirizado. Então, mas você precisa entender, você precisa estar dentro do jogo.
Tá certo? Um time de futebol não dá para ser só atacante, tem que ter a defesa, tem que ter o meio campo, tem que ter o goleiro. A empresa da mesma forma, eu preciso estar rodando tudo certinho para que as coisas aconteçam. E eu preciso me aprofundar nas questões de empreender, eu preciso saber o que é empreender, o que eu tenho que fazer para melhorar o meu empreendimento. E aí está relacionado com questões de empreendedorismo. Então você precisa se aprofundar cada vez mais, você precisa se situar dentro desse cenário, porque empreender não é empregado. Empregado pensa de uma forma, empreendedor pensa de outra. Então eu preciso mudar esse mindset e é através do conhecimento, é através de conteúdo que você busca. E olha só, a gente tem muito conteúdo aqui para poder te ajudar. Então se liga no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curta os nossos conteúdos e, se for possível, você divulga isso para todo mundo, principalmente da sua equipe, para poder, né, equalizar todo mundo. Isso é muito legal. Tá certo? Conhecimento é muito importante para que cada dia mais o seu negócio se torne melhor. Fica ligado nisso daí, que é muito importante. Outra coisa muito importante quando você decide empreender é você definir a estratégia do negócio, a estratégia do jogo, vamos dizer assim. E aí, né, a estratégia é muitas vezes meio subjetiva. Então vamos tentar trazer aqui de uma forma mais concreta para você. Na nossa definição, estratégia é um conjunto de ações que vão te levar a um determinado objetivo. Então, se você tem essa lógica já dentro de você, está faltando uma coisa aí dentro desse contexto, que é o quê? Definir o objetivo. É muito importante você definir o seu objetivo. Não basta decidir empreender. Você decidiu empreender, mas e aí? Qual é o seu objetivo? É me transformar em uma loja, me transformar numa fábrica? Talvez isso seja um pouco mais distante, então eu fraciono isso. Então nesse ano eu decido ser o quê? Eu decido começar a empreender e fazer a primeira venda. Esse é o meu primeiro objetivo. E aí eu vou traçar uma estratégia para chegar nesse objetivo. Essa é a segunda pergunta que você tem que responder. Defina claramente qual é o seu objetivo e aí você traça essa estratégia. E aí tem a ver com o quê? Com uma outra parcela muito importante dentro desse contexto quando você decide empreender. É fazer planejamento. Planejar é o que é? Você tem objetivo, então eu vou colocar isso na linha do tempo, eu vou colocar isso de forma simples para que eu consiga realizar essas ações. Então, o que eu vou ser? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso juntar para que isso aconteça e eu consiga atingir os meus objetivos? Quando é que eu vou fazer? Quando é que eu vou começar? É muito importante você definir quando você vai começar e de que forma você vai fazer. Porque vamos imaginar que você está ainda como CLT, você ainda é empregado, você decidiu empreender. Então como que eu vou fazer isso? Vou fazer nas minhas horas vagas. Que horas vagas são essas? É de noite, é nos finais de semana, é a todo momento, né? É na hora do meu almoço, é antes de trabalhar, certo? Então você está decidindo como você vai fazer. É comunicar às pessoas que estão ao meu redor que nesses momentos eu não estou disponível, que eu estou empreendendo, que eu estou indo em direção aos meus sonhos, que eu estou indo em direção ao meu objetivo, tá certo? É definir o capital que você vai começar, lembrando muito aí, deixando muito claro para você que muitas vezes você não precisa de muito capital. Cuidado com isso, tá certo? Cuidado de não avançar porque você definiu um capital que você só vai precisar lá na frente. O que você precisa é definir o mínimo que você precisa ter para começar. É isso que você precisa estabelecer. Então, cuidado com isso, tá certo? E aí você vai definir o quê? As etapas de avanço. Esse é o planejamento. Então, a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Dentro da etapa 1 tem ações. Dentro da etapa 2 tem ações. É como construir uma casa, é como desenvolver um projeto de uma casa. Você começa lá pelo terreno, depois você sobe o alicerce, depois você sobe as paredes, o telhado, e assim sucessivamente até finalizar a casa. Empreender é a mesma lógica. Eu tenho que definir esse passo a passo e tudo isso está dentro do planejamento. E aí está um grande erro. Muitas pessoas começam de forma solta, já imaginando que vai dar tudo certo. Não, eu vou fazer esse planejamento, eu vou colocar isso no papel, vamos dizer assim, o passo a passo, e aí vou colocar isso para se realizar. Isso é muito importante você fazer, que isso vai te ajudar principalmente a tirar as coisas da sua cabeça e se perder ao longo do tempo. Não, você vai colocar isso numa trilha, num passo a passo, vamos dizer assim, e isso vai se realizando com o tempo e você vai verificando se está acontecendo ou se não está acontecendo. Então faça isso, vai dar muito certo, eu tenho certeza disso, tá ok? E aí quando você tem o plano, quando você tem o mapa, a rota que você vai seguir, você tem que fazer o quê? Executar essa rota. É mão na massa mesmo, é sair para ação,
é executar o plano e aí foco sempre no plano. Cuidado, porque aqui acontece também um outro grande erro. Eu começo a fazer muitas coisas e daqui a pouco eu perco o foco. Eu começo a achar uma coisa interessante e eu começo a sair do foco. O que é sair do foco? É você não ir em direção ao seu objetivo. Por isso que a gente faz esse plano, porque esse plano ele está o quê? Com relação ao seu objetivo. Tudo aquilo que está fora do plano não é seu objetivo, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque acontece muitas vezes de eu sair fora do foco. O que significa isso? Eu estou fazendo coisas, eu estou fazendo ações, atividades que não vão me levar para o meu objetivo principal, que é fazer a primeira venda nesse ano, que é colocar o meu projeto em operação, né? E aí eu vou ficar cada vez mais distante. E aí o grande culpado de tudo isso somos nós mesmos. Então cuidado com isso. É foco no seu objetivo. É fazer o que precisa ser feito e não coisas que estão fora do plano, tá certo? Essa é uma dica muito importante para você poder atingir seus objetivos. Dentro desse contexto de fazer, a gente coloca uma outra situação que é muito importante, analisar as ações. Tem muitas ações que vão dar certo, tem outras que não irão dar certo, então eu preciso fazer uma análise. Quais são as ações que deram mais resultados, quais são as ações que deram menos resultados, e aí eu vou fazendo ajustes, eu vou realinhando as coisas, eu vou inclusive modificando, mas eu estou analisando o que está acontecendo. Eu gosto muito de pelo menos fazer uma análise a cada 15 dias. Eu costumo fazer semanalmente, ao final da semana, eu verifico quais ações que deram certo, quais ações que não estão dando tão certo assim. E a gente vai realinhando, vai refazendo, vai modificando, é analisar constantemente todos os resultados que estão acontecendo. Certo? Isso é muito importante para você. Olha só isso aqui. O que deu certo, você intensifica. O que não deu certo, você modifica. Tá bom? Regrinha simples. Né? Então a gente aprende nos dois cenários, a gente aprende nas duas situações, que é muito importante. Empreender, a palavra empreender nada mais é do que aprender. Eu vou aprender as coisas. O que deu certo eu intensifico, o que deu errado, vamos dizer assim, eu melhoro, eu modifico, eu crio uma situação nova. É isso que é importante você fazer dentro dessa situação de decidir empreender. Porque vai dar certo, você pode ter certeza, se você der continuidade, se você fizer as coisas direitinho, vai dar tudo certo, ok? Esse é um ponto muito importante a ser colocado aqui. E a recomendação final qual que é? Comece. Né? Você começando, você já é diferente de muita gente. Porque 1 é melhor do que 0. O que significa 1? O primeiro passo já é melhor do que nenhum passo. Quando a gente dá um passo, a gente já saiu na frente de um monte de gente. Um monte de gente que está estagnada, parado, só no mundo das ideias, só nas situações de que precisa estar perfeito para fazer. E aí você começa a entrar numa rotina. Né? De 2 é melhor que 1, 3 é melhor que 2 e assim você vai crescendo constantemente. É isso que a gente precisa colocar na cabeça quando a gente decide empreender, que precisa avançar constantemente. Essa regrinha ela é muito importante. 1 é melhor que 0, 2 é melhor que 1. E isso vai sendo colocado no nosso dia cada vez mais. Tem dia que vai acontecer de a gente não ter vontade de fazer nada, você pode ter certeza disso. Mas mesmo nesse dia você tem que avançar um pouquinho que seja. Porque esse um pouquinho que seja é melhor do que nada. E esse melhor do que nada é muito melhor do que muita gente que não está fazendo nada. Então coloca isso na sua cabeça que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Se você gostou de tudo isso, compartilhe esse conteúdo para diversas pessoas, porque eu tenho certeza que vai estar ajudando, além de você, muitas outras pessoas. E olha só, a gente tem aqui diversos links para você acessar materiais aqui de forma gratuita. Hoje eu quero falar sobre o nosso workshop inteiramente gratuito, onde você vai se aprofundar mais nessas questões, e também tem um outro link onde a gente presta serviços de mentoria para você. Então, se você estiver interessado num desses dois itens, clica lá nos links, tanto na nossa descrição aqui ou na bio, dependendo da plataforma, que a gente vai retornar o quanto antes para você, tá ok? Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!